Leandro tem 25 anos e mora com a família no subúrbio de uma grande capital brasileira. Há alguns anos é portador de transtorno mental. A família diz que, até 2006, Leandro era um jovem agressivo. Chegou a ser internado e tentou até se matar. Ele começava a ver, imagens ele dizia que era demônios, dentro de casa. Ele dizia que tudo começava a rodar, que tudo ficava vermelho. E ele teve até um dia que ele foi para o meu trabalho com muito medo, chegou com muito medo, me pedindo que eu fosse para casa porque ele estava com muito medo. E eu cheguei em casa, eu morava no quarto andar, e quando eu cheguei em casa ele tinha até tirado, o fio da antena para se suicidar, Atualmente, ele frequenta o CAPS com regularidade, de segunda a sexta. Chega aqui todas as manhãs e só costuma sair no fim da tarde. Meu dia a dia aqui no CAPS é assim, eu chego aqui às 8h30, tenho um lanche da manhã, e eu gosto muito de fazer mosaico. Tem outras, como é que se dá o nome? Outras oficinas, sabe, de música, desenho. Tem assembleia que é para fazer ver um dia bom pra gente ir passear, que a gente passeia também. Muita coisa mudou na minha vida. Hoje em dia graças a Deus, eu tô mais tranquilo. Conversei com a minha mãe, eu falei, minha mãe, eu quero voltar a estudar, porque isso é importante pra mim. Porque eu reconheço que sem estudo a gente não é nada. O sucesso no tratamento de Leandro é resultado da nova política de atenção em saúde mental implantada no país. Uma luta que começou há cerca de 30 anos com a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica é responsável pela transição do modelo centrado no hospital psiquiátrico para um modelo de atenção comunitária. Surgiu no fim da década de 70, motivada pelos próprios trabalhadores de saúde mental após uma série de denúncias de violência nos manicômios e de mercantilização da loucura. No final da década de 80, foi criado o primeiro centro de atenção psicossocial em São Paulo. Na década de 90, entraram em vigor as primeiras normas federais para regulamentar os procedimentos de atenção diária. Em 2001, o Congresso aprovou a Lei 10.216, que determina ao Estado a responsabilidade de consolidar uma mudança do modelo assistencial para garantir o acesso de todos a um tratamento mais resolutivo e menos excludente. Em 2002, as portarias 336 e 189 do Ministério da Saúde regulamentaram e atualizaram as normas de funcionamento dos CAPs, além de destinar recursos financeiros para eles. O debate da lei levou 12 anos, com várias pessoas que lidavam com essa questão da saúde mental e que defendiam a ideia de fazer uma saúde mental mais aberta na comunidade, que respeitasse os direitos do paciente. A lei finalmente foi aprovada, foi sancionada, e a partir daí, todas as medidas que se fazem para criar uma psiquiatria aberta, uma saúde mental comunitária, como nós dizemos, passaram a ser oficiais. Antes da lei, 90% dos recursos eram destinados a hospitais e menos de 10% eram destinados aos serviços todos extra-hospitalares ou comunitários. Hoje, apenas 6 anos depois da lei, nós já conseguimos virar esse cabo da boa esperança, porque um pouco mais que 50% dos recursos da saúde mental estão hoje destinados ao sistema comunitário e extra-hospitalar. Esta nova política vem transformando o quadro da assistência em saúde mental no Brasil e tem como carro-chefe os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Foi o surgimento destes serviços que demonstrou a possibilidade de construção de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico no país.
Os CAPs foram criados para organizar a rede municipal de atenção às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. São serviços de saúde abertos e comunitários que oferecem atendimento diário, individualizado e acompanhamento clínico, visando a reinserção social de gente como Leandro. Os CAPs são divididos por territórios e responsáveis por uma população adscrita, ou seja, cada serviço abrange uma determinada região que é o seu território. Isto faz com que seus profissionais tenham que estar diretamente envolvidos com as questões sociais da comunidade. Ali são oferecidos diversos tipos de atividades terapêuticas, como psicoterapia individual ou em grupo, orientação e acompanhamento do uso de medicação, oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, além de atendimento domiciliar e aos familiares. As oficinas podem ser as mais variadas, dependendo da necessidade da clientela. Podem ser de esportes até diferentes formas de expressões artísticas. Algumas se tornam até mesmo geradoras de renda. São múltiplas oficinas, né, perspectivas diferentes do trabalho de oficina, mas cada uma delas oferece uma linguagem diferente, né, uma linguagem própria de poder estar trabalhando com esses pacientes, né, por exemplo, a leitura, a partir de um livro, de um texto, cada um fala um pouco da sua história, né. A oficina do mosaico, por exemplo, é uma oficina para pacientes cujo recurso da linguagem, eles têm mais dificuldade, né? Então, assim, tem um objeto concreto, né? Assim, a produção de uma peça concreta, e é uma maneira deles estarem podendo se inserir por esse viés, né? Então, assim, tem a oficina da música, né? A oficina do corpo, são linguagens diversificadas, né, de você poder inserir esses sujeitos no tratamento e, de alguma maneira, reinseri-los na sociedade. Em setembro de 2007, já existiam 1.133 CAPs no país, nos quais trabalhavam mais de 22 mil profissionais. Mais de 350 mil pacientes já passaram por algum desses centros. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de um CAPs para cada 100 mil habitantes. Se acompanharmos a evolução do surgimento desses serviços, veremos que é possível. No fim da década de 80, havia apenas 6 CAPs. Na década de 90, este número subiu para 179 e chegou a 424 em 2002, quando foi criada a Portaria 336. A partir daí, houve um grande salto. Hoje, como vimos, os CAPs já são mais de 1.000 e este número segue crescendo. As equipes dos CAPs são formadas por vários profissionais de nível superior, como, por exemplo, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e profissionais de nível médio, além de auxiliares de suporte para limpeza, cozinha e segurança patrimonial, como pode ser conferido no encarte deste DVD. O imóvel deve ter estilo residencial, estar localizado em bairros de fácil acesso à população e contar com um ambiente que favoreça o acolhimento e hospitalidade. É preciso que o usuário se sinta o mais confortável possível e encare o serviço como um território livre para ser acessado sempre que necessário. Esses são conceitos primordiais do serviço: o acesso universal e o acolhimento. Outro conceito fundamental é o acompanhamento. Os CAPs têm a responsabilidade de dar continuidade ao cuidado do paciente, mesmo que ele não permaneça no serviço. Esse atendimento é sempre individualizado, ou seja, cada projeto terapêutico é diferenciado de acordo com as necessidades do usuário. Os CAPs funcionam pelo menos durante os 5 dias úteis da semana. Seu horário e funcionamento nos fins de semana dependem do tipo de serviço, como mostra o encarte que acompanha o DVD. Os CAPs podem fornecer remédios e assessorar usuários e seus familiares quanto à sua aquisição e administração. Essa prática ocorre tanto nos grupos de medicação quanto individualmente. Os CAPs são divididos por tamanho e público-alvo. CAPS 1 para municípios com população entre 20 e 70 mil habitantes. CAPS 2 entre 70 e 200 mil habitantes. CAPS 3 para municípios com mais de 200 mil habitantes. CAPS-I para infância e adolescência. E CAPS-AD para usuários com transtornos decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas. Se necessário, estes parâmetros populacionais podem variar, dependendo das características do município.
O CAPS 3, a característica mais distintiva dele é o fato de ter leitos, né, que permitem a hospitalidade noturna. Então, permitem você lidar com a crise de uma forma muito mais eficiente e acolhendo o paciente nesse momento de maior dificuldade. Eu estava muito mal, né, estava em crise muito forte e então eu precisava do leito noite. Praticamente eu morava no CAPS, eu dormia e passava o dia. Então ele fica com a mesma equipe com quem ele já vem sendo cuidado e a gente tem observado que a diferença disso, em vez de ir para o hospital ou para uma enfermaria, é muito grande na presteza com que essa crise é lidada. Eu fui bem atendida no hospital, no caso, mas por ser um espaço maior e ser vários pacientes, muitos pacientes, o atendimento do CAPS foi melhor para mim do que no hospital. Para conseguir o objetivo da deshospitalização, da desinstitucionalização, o CAPS 3 é um elemento crucial. É a medida em que você pode acolher a crise e acolher as situações de maior dificuldade, com continência, com cuidado, inclusive com a família, e aí obter mesmo esse resultado, né, na medida em que o paciente fica no CAPS muito menos dias sob proteção maior, sob cuidado mais intensivo, do que ficaria num ambiente hospitalar. Durante 3 anos, Sandra trabalhou como auxiliar de cozinha em uma oficina de geração de renda desenvolvida em parceria pelo CAPS e a Prefeitura. Depois desse período, ela prestou concurso e hoje é cozinheira contratada do Sistema de Saúde da cidade. Os CAPS 3 funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, é necessária uma equipe maior do que as dos CAPS 1 e 2. À medida que se consolida a reforma psiquiátrica no Brasil, mais aprimorados ficam os serviços prestados à população. O trabalho dos profissionais de saúde mental levou à descoberta da necessidade de diferentes espaços para diferentes casos. Daí surgiram os CAPS para a infância e adolescência e para usuários de álcool e outras drogas. Os CAPS-AD atendem a pacientes que fazem um uso prejudicial de álcool e outras drogas. O trabalho é feito em parceria com hospitais gerais e com outras práticas de atenção comunitária. A lógica que sustenta essa ação é a de redução de danos, que visa a minimizar as consequências globais do uso das drogas. Quando eu vim parar aqui, eu já bebia, aí já começava a ter aqueles problemas, aquelas tremedeiras, aqueles negócios todos. Eu vim pra cá sem morto, pode bem dizer morto. Então hoje eu tenho 3 anos e 2 meses, né? Então eu gosto do que eu faço, né? Tenho meu maculelê, então eu faço o teatro, o grupo do teatro também, que é esse mesmo que nós estamos fazendo. Você não disse que ia trabalhar? Quer fazer um favorzinho? Esse ouvir? Seu caminho vai trabalhar. Você quer fazer um favor de me ouvir? Tem meu mosaico, que eu gosto de fazer, gosto muito de fazer, né? E tem o papel que eu riscado também gosto muito, né? Adoro. E é a única profissão que a gente vai aprendendo. Então, algumas coisas que lá atrás eu não sabia, hoje em dia, quem me ensinou foi o CAPS. Um aspecto fundamental do trabalho das oficinas é que ela seja um ponto de partida, que ela seja uma ponte com a vida da cidade. Muito importante que o trabalho das oficinas possam estar, que sejam filmes, sejam os ensaios fotográficos, sejam, né, as esculturas de mosaico, o trabalho com papel, que eles possam estar circulando pelas feiras, pelos festivais, pelas exposições, por peças de teatro, que possam estar circulando pela cidade e que a gente possa estar com isso também discutindo a questão de álcool e drogas. Olha, a primeira vez que eu me apresentei foi muito difícil. Foi difícil que dá aquela, né, começamos a fazer aqui, quando chegaram aqui, ó, tem uma apresentação, mas eu não sabia que era aquela multidão de dente. Então fomos para lá se apresentar. Aquele daquela dor na barriga, daquela friagem, nervoso, começa a tremer, tudo, mas aqui a gente tem que se apoiar e encarar o público. A nossa luta terminou! A nossa luta terminou! Mas aqui foi muito bom, viu? Muito bom pra ele. E ele que deixa de vir aqui só pra ele ver. É emoção muito forte, sabe? Só em pensar que ele tá vivo de novo,
viu, estudando, fazendo essas coisas bonitas. Sou eu, Maculelê, sou eu. Nós temos tido situações muito interessantes em que familiares de pacientes não só ajudam no acompanhamento do seu parente que tem transtornos mentais, mas passam a ser também cuidadores de outros pacientes, numa tarefa de solidariedade, de cooperação, que é da natureza do CAPS, estimular essa cooperação e essa solidariedade. O CAPSI é um serviço de atenção diária e intensiva, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes muito comprometidos psiquicamente. Além disso, esses CAPs devem organizar toda a demanda de saúde mental que envolve as crianças e adolescentes do seu território de abrangência, principalmente trabalhando em parceria com as escolas. O CAPSI deve oferecer também assistência regular aos responsáveis. Charmian levou o filho André, que é autista, pela primeira vez ao CAPSI em 2006. Hoje, diz que o filho se sente acolhido aqui e está mais calmo e comunicativo. O CAPSI funcionou muito bem com o André, quer dizer, ele se enquadrou muito bem com os profissionais que aqui tem e cria, né, um grau de afinidade maior com alguns, né, menor com outros. Mas ele sabe os dias, os horários, ele faz questão de escolher as roupas que ele vem para cá e participa, né, do jeito dele, participa e mudou muito o comportamento dele porque ele passou a ter mais limites, passou a entender melhor como é que funciona, né, a sociedade, passou a conviver com outros colegas, assim, que conversam mais com ele. Então, o CAPSI para o André foi assim, muito bom, foi uma descoberta muito boa assim, na vida dele e na minha também. Ela e o menino participam ativamente da vida social do CAPSI. Um bom exemplo de como é fundamental que a equipe esteja diretamente envolvida com as questões sociais dos usuários e prestando auxílio em questões relativas à educação, assistência social, justiça e conselhos tutelares. Esses são setores com os quais as equipes precisam trabalhar em estreita parceria. Então agora, com essa mudança após a reforma psiquiátrica, se preza, né, pelo tratamento na comunidade, na família. Então não há como não haver trabalho com a família desses pacientes. E aí, bom, cada serviço tem as diversas formas de acompanhamento familiar. Aqui a gente tem atendimento individual, tem grupo de pais, tem assembleia de familiares. O CAPS pode ser estratégico, mas não é único. Os municípios com menos de 20 mil habitantes não precisam ter esse serviço. Eles devem estruturar a rede de cuidados a partir da atenção básica. A atenção em saúde mental deve ser feita dentro de uma rede de cuidados, que inclui residências terapêuticas, ambulatórios, centros de convivência e até clubes de lazer. O tema do segundo filme que você vai ver a seguir mostra algumas experiências de integração entre os CAPs e a atenção básica. Bruno tem 25 anos e trabalha como agente comunitário desde a instalação do módulo do Programa de Saúde da Família há 3 anos na região onde mora. Ele sabe a importância desse trabalho para promover a saúde na comunidade. Por isso, não desanimou nem mesmo quando vieram as primeiras desconfianças. Foi complicado a nossa aceitação, pelo fato de nós sermos da comunidade. Então, muitas das vezes, estávamos ali com as pessoas, né, com os moradores, vizinhos, brincando, jogando bola, papeando, e agora eles iriam passar a nos ver com outro olhar, né? Então isso criou uma certa suspeita e foi difícil. E com o passar do tempo, à medida que eles foram percebendo que o nosso trabalho era um trabalho sério, e nós estávamos ali para ficar, então posso dizer que hoje 80% dessa desconfiança ela já praticamente se dispersou. Nós somos, como costuma ser dito, né, o elo
o elo de ligação entre a comunidade e a unidade de saúde. Então nós temos aquele olhar que muitas das vezes os profissionais não têm, né? Porque nós somos representantes da saúde, mas também somos moradores acima de tudo. Na rotina dos agentes comunitários, atender casos de saúde mental é mais frequente do que as pessoas imaginam. Assim que eu comecei a trabalhar, surgiu um caso. E esse paciente ele estava em abandono de tratamento, eu morava num quarto com a mãe e estava abandonado também pela família. Então a gente primeiro tentou retomar isso, o vínculo entre a família. Foi difícil. E tentamos fazer com que ele retornasse ao tratamento dele psiquiátrico. Agendamos uma consulta no antigo hospital em que ele se tratava, no CPRJ, só que ele não foi à consulta. Como ele não tomava medicação, então o quadro de surto dele ia piorando. Até que chegou o ponto dele começar a perambular pela rua, portando um serrote enferrujado. Começou a oferecer realmente risco à vida das pessoas. Então foi para a emergência psiquiátrica. Lá foi medicado, ficou um período internado e retornou. Bom, retornando, novamente voltou aquela questão. Não bastava o remédio se o vínculo entre ele e a família não tivesse novamente aproximado e ele não tivesse se tratando, né, com regularidade. Então o CAPS foi fundamental porque foi a referência em saúde mental. A experiência de Bruno está longe de ser uma exceção. De acordo com uma pesquisa nacional, 56% das equipes de saúde da família disseram realizar alguma ação de saúde mental durante seu trabalho. Por isso, a articulação entre saúde mental e atenção básica é fundamental. Vamos ver agora algumas experiências de integração entre o CAPS e a atenção básica no Brasil. Está na Constituição. Saúde é um direito do cidadão. Todo brasileiro deve ter acesso à prevenção e tratamento de doenças por meio das ações básicas de saúde. Cabe ao poder público garantir um atendimento de qualidade. O Programa de Saúde da Família, o PSF, foi criado em 1994 para ser uma ferramenta do modelo de atenção integral. Assim foi estabelecido pela Constituição de 1988. É um dispositivo para que os profissionais de saúde atuem o mais próximo possível da população numa tentativa de substituir o velho modelo de consulta e tratamento do sintoma. As equipes tentam reconhecer os principais problemas de cada região. Assim, evita-se o deslocamento desnecessário dos pacientes às unidades de saúde e juntos, equipe e cidadão procuram as melhores soluções para enfrentar os problemas de saúde antes que eles se agravem. Vocês vão falar qual é o problema e como pode a gente pensar junto para ajudar. A estratégia de saúde da família, o Ministério da Saúde aponta essa estratégia desse novo modelo como eixo norteador da atenção básica, né? Porque ele trabalha com um território adscrito, uma população definida, e ele aglutina junto da sua equipe um novo elemento que é o agente comunitário de saúde, que é responsável por uma parte desse território. Cada equipe de saúde da família trabalha com 4 a 6 agentes comunitários, e esse agente comunitário tem, sob sua responsabilidade, o número de 150 a 200 famílias. Inicialmente ele trabalha com um mapeamento do território, que é feito junto com a equipe. Depois ele faz o cadastramento de cada família tem um cadastro que a gente chama de cadastro de ficha A, onde ele traz ali uma informação epidemiológica, uma informação social, uma informação econômica e sanitária daquela família, né? E depois de todos esses cadastros realizados, a equipe faz um diagnóstico de saúde. Então ela tem daquela comunidade quantas pessoas têm hipertensão, quantas pessoas têm portador de transtorno mental, quantas pessoas têm diabetes, e ela planeja as ações para as intervenções nessas atividades, né? Então assim, e isso é fundamental porque nas reuniões de equipe que ocorrem semanalmente, a equipe planeja o que esses agentes vão fazer, como que vão se dar os agendamentos, como que vão se dar as visitas, né? E como vão fazer as intervenções. Em cidades com menos de 20 mil habitantes, não precisa haver CAPS. Mas em mais de 90% dos municípios do país, existe cobertura do Programa de Saúde da Família. Nesses locais, a ideia é estabelecer iniciativas conjuntas de ação entre a saúde mental e a atenção básica.
Quando as duas equipes fazem uma boa parceria, quem sai ganhando é a população. Cuidado, nesse caso, é inclusão social. À medida que se desenvolve essa nova política de atendimento, mais evidente fica a demanda de casos de saúde mental. Esses atendimentos tiveram que passar a fazer parte do planejamento de trabalho do PSF. Por isso, a troca de experiências com os CAPs e demais serviços de saúde mental da região é fundamental. Os CAPs devem realizar atividades de orientação sobre saúde mental, como capacitação, supervisão e discussão de casos com as equipes da atenção básica. Em contrapartida, o PSF também deve municiar os CAPs com informações sobre o entorno dos pacientes, suas relações familiares e com os vizinhos, e identificar pessoas que possam colaborar no tratamento. Por todos esses fatores, as equipes devem atender em conjunto às situações mais complexas. A história de Maria do Socorro mostra bem como essa parceria pode acontecer na prática. Ela é mãe de Tiago, de 15 anos, que é autista, e de Bruno, de 18, que é psicótico. Bruno se arranhava e se feria de diversas maneiras. Tiago ficava sempre encolhido no canto. Ela levou os dois filhos ao CAPSI em 2004, mas, como sofre de reumatismo, tinha dificuldade para controlar os garotos. Sabendo dos problemas de Socorro, a equipe do CAPSI acionou o PSF, que atua na região. As duas equipes começaram a trabalhar juntas. Daí para frente, os meninos começaram a frequentar o CAPSI. Socorro passou a tratar do reumatismo com o pessoal do PSF e uma nova história vem sendo construída para todos. O caso da Socorro, do Bruno e do Tiago era um caso desesperançoso para nós, às vezes. A gente muitas vezes percebia, eles moravam numa casa muito pequenininha, não tinham o apoio de uma família extensiva, que mais? Era muito difícil a Socorro sair com os dois, sozinha na rua, porque eles são grandes, ela é pequenininha, tem problemas específicos, enfim. A gente de vez em quando pensava até em mandar ela de volta para a terra natal. Cheguei a pensar de voltar para o Ceará, porque eu não tinha assim uma saída para começar a tratar deles. Tentei até que a gente conseguiu aqui mesmo o médico deles, né? E eu tirei não fui mais, tirei da cabeça que eu não ia mais viajar para lá, né? Viajar para minha terra, né? Porque o tratamento está andando, né? Quando a gente começou a perceber a dificuldade que a Socorro tinha de estar cuidando deles, a dificuldade em conseguir a medicação e trocando informações com o CAPSI, né, isso acabou melhorando muito a vida da Socorro. Acabou facilitando, os meninos são grandes, a Socorro é pequenininha, ela tem uma limitação física para estar levando esses meninos para baixo e para cima. A gente conseguiu um transporte para eles. Todo o tratamento dela é provido pela gente, né, nas ações que nos competem, né, preventivo, a questão da hipertensão. A gente está acompanhando a Socorro em todos os programas onde ela se enquadra. E da família dela, né, dos meninos, do seu Altino, agora o companheiro dela. Este ano, Socorro fez pela primeira vez na vida uma festa de aniversário para Bruno, que completou 18 anos. A festa foi no próprio CAPSI. Agora será a vez de comemorar o aniversário de Tiago. Tem casos assim especialíssimos em saúde mental, onde a intervenção da gente mudou o rumo daquele caso, né? Onde as pessoas internavam 5, 6 vezes num período curto e a gente discutindo com os serviços, o ambulatório, o CAPS, pôde colocar aquele paciente num lugar mais adequado de atendimento, né? E ele ficou sem internar durante muito tempo, tendo um acompanhamento diferenciado, mais intensivo, né? E a gente também, no território, podendo o quê? Oferecer a medicação ou prover ali na vizinhança, quem é que pode ajudar a cuidar, né? Tá levantando essa força mesmo que existe ali naquela comunidade. Nós queremos mandar duas mensagens fundamentais. Primeiro é que a psiquiatria e a saúde mental não estão fora da saúde como um todo. Mas a outra mensagem
é que o atendimento às pessoas que têm sofrimento mental também não está fora da própria comunidade, não está fora do próprio dia a dia das pessoas. Não tem que existir, como era, digamos, a referência fundamental da psiquiatria clássica, um isolamento do paciente do seu meio social para que ele possa ter um bom atendimento. A integração com o PSF, com o Programa de Saúde da Família, com a atenção básica, com os agentes comunitários de saúde, é um desafio absolutamente fundamental para os CAPs. Um CAPs que não tem boa integração com o PSF não está cumprindo a sua função CAPs. O que nós chamamos de função CAPs é justamente poder não apenas acompanhar um paciente, mas agenciar essa integração com a rede social, com a rede de saúde, com a rede de outros recursos, comunitários. O desenvolvimento da estratégia de saúde da família nos últimos anos e dos novos serviços substitutivos em saúde mental, especialmente os CAPs, marcam um progresso indiscutível da política do SUS. Assumir esse compromisso é uma forma de responsabilização em relação à produção de saúde, à busca da eficácia das práticas e à promoção da equidade, da integralidade e da cidadania num sentido mais amplo.